Fala aí pessoal, estamos de volta depois de quase um mês aí sem gravar vídeos, e o vídeo de hoje é mais ou menos um complemento do nosso primeiro vídeo que falou sobre o gráfico de Nolan, a diferença entre destros e canhotos, etc. E dessa vez eu vou falar um pouco sobre democracia. Por quê? Porque ficou no gráfico de Nolan, fica difícil você entender às vezes quando eu falo de um democrata. O que é um democrata? É um democrata como conceito? É um democrata como partido americano? É um democrata como partido brasileiro? O que é um democrata? O que é uma democracia? Bem, eu acho que para a gente começar, vamos começar do início. A democracia ela tem origem na Grécia, e a palavra é demo, pessoas, kratos, poder. Poder das pessoas. Então, se você analisar isso etimologicamente, a nível de dicionário, você vai entender que é um conceito onde as pessoas elas elegem os seus representantes através de voto ou outro tipo de representatividade. Isso é o que diz a democracia, que é o poder, o povo está escolhendo, mas o fato obscuro da democracia é que quando você tem uma votação, você tem uma maioria que se sobrepõe sobre uma minoria. Então, na democracia, verdadeiramente, é a imposição pela força da maioria contra a minoria. O coletivo maior contra o coletivo menor. Isso é só o primeiro problema. Ainda tem outros problemas que a gente vai abordar mais para frente. Bem, os partidos americanos eles se dividiram entre republicanos e democratas. E o que é uma república? Uma república é um Estado, uma constituição de um Estado com poderes definidos. Então, você tem uma divisão de poderes que organizam aquela sociedade e aquele Estado. E a forma como eles elegem os representantes de cada poder é através da democracia. Então, na teoria, um democrata e um republicano representaria alguma coisa, a mesma coisa, porque toda república é democrata. A democracia ela pode ser vista em outros lugares, até como a monarquia, etc. Você elege um parlamento, tem várias outras formas de se abordar isso. Mas a verdade é que toda a república constitui uma democracia. O republicano americano, ele se baseia no conservadorismo tradicional. E os pilares do conservadorismo tradicional são Deus, pátria e família. Então, ele é um cara que é gnóstico, então ele usa valores morais gnósticos. Seja eles quais forem. Talvez uns têm poucos conflitos entre si, mas a maioria em questões políticas se abraça como republicano. Eu digo isso como o cristão evangélico, o cristão ortodoxo, o católico, o judeu e etc. Essas religiões cristãs judaicas. Essas frentes religiosas elas são contra o liberalismo social. Então eles acabam se abraçando junto com o militarismo. Porque os militares têm um conceito de pátria. Porque é a pátria, é a nação, principalmente o americano. O herói de guerra, o símbolo do americano, é o herói de guerra. É aquele cara nacionalista, o meu país, vou morrer pelo meu país. São aqueles ideais nacionalistas. Todo militar é nacionalista. E você tem esses dogmas sociais, junto com a proteção do Estado para com a família e o militarismo. Então você tem um Estado que é enorme, porque ele é grande militarmente, ele tem leis enormes para poder regular comportamentos sociais e etc. Isso é um republicano. Isso é um republicano. E o que é um democrata nos Estados Unidos? Um democrata são todas as pessoas que sobraram dos partidos que abraçam ideologias avessas à construção civilizacional. São os fabianos, os comunistas, etc. Eles montam esse partido e resolveram não dizer que são comunistas, mas são, que não são socialistas, mas são, e resolveram fundar o democrata. Não, nós defendemos a democracia, que é o direito do poder do voto, que o poder do voto é o poder do povo eleger quem vai massacrá-los. Alguma coisa assim. Então você tem uma liga de republicanos
que eles são basicamente, querem eleger quem vai massacrar o povo pelo poder de Deus, e o outro quer que o povo escolha quem vai massacrá-los pelo voto. Então, nós temos essas duas frentes. Se engana aquele que acha que os Estados Unidos só pode ter dois partidos, mas na verdade você só pode ir para as prévias, etc., se você tiver mais de 15% de intenção de voto. Nenhum outro partido faz frente a essas 15% de votos. Mas já tem uma nova frente liberal crescendo nos Estados Unidos, porque não é possível, não tem mais como aceitar isso. Os Estados Unidos expulsaram a bala por meio do Atlântico, os ingleses, e fundaram o país mais liberal do mundo, garantindo seus direitos de liberdade, garantidos por Constituição, e graças às grandes guerras, etc., o Estado foi cada vez aumentando mais, e colocando políticas keynesianas que foram destruindo uma crise em cima da outra, e toda vez que tinha uma grande crise e o governo precisava dar uma resposta liberal, ele dava uma resposta keynesiana, dizendo que não, nós vamos fazer isso em nome da nação, The New Deal, e outras coisas imbecis do gênero. Como a nossa república aqui no Brasil ela é tardia, ela tem algumas coisas estranhas. Por exemplo, hoje o antigo PFL que fundou os democratas é um partido, a única vertente da antiga liga do PSDB, que é um partido de esquerda, que era mais conservadora. No Brasil nunca teve um partido, desde a época militar, nunca teve um partido de direita. Nós temos dois partidos de esquerda que dominam o país praticamente, que é o PSDB e o PT. Só que seriam dois braços do socialismo. Um seria o comunismo vermelho e o outro é o socialismo fabiano. O socialismo fabiano ele foi criado há 136 anos na Inglaterra e ele fez o seguinte: vamos parar de copiar os franceses um pouco, vamos fundar uma coisa nossa, alguma coisa que funcione. A gente vai pegar aqui o nosso comunismo, vamos tirar as coisas idiotas como vamos garantir a liberdade para cada indivíduo, nós vamos fundar uma nação totalitária, igualitária, com a verdade, todo mundo é justo, todo mundo é feliz e vai ter potes de ouro atrás do arco-íris, esse tipo de coisa. E vamos fazer coisas sóbrias e tentar fazer com que nós consigamos fazer com que a nação prospere e mesmo assim nós tentaremos cuidar da população, daqueles que sofrem, etc. Daí foi criado o conceito de welfare state, que traduzindo a grosso modo não, numa tradução honesta, seria um estado de bem-estar social. O que seria isso? Nós teremos um estado grande e ele vai ser tão grande que ele vai conseguir ter dinheiro suficiente para arrecadar fundos para poder investir em lugares onde as pessoas não conseguiram prosperar. Só que há mais ou menos 100 anos, essa teoria do welfare state já foi refutada. Com o liberalismo, a escola austríaca, eles perceberam que, na verdade, esses pontos onde as pessoas não prosperavam eram pontos que tinham grande intervenção do Estado, e as pessoas não prosperavam pela intervenção do Estado. Então, sempre que o Estado fazia um problema, ele pedia às pessoas para se tornar maior, para poder atuar nessas áreas onde ele causou o problema. Ou seja, ele se oferece como remédio para o veneno que ele causou. Então, você vai ter sempre isso na democracia. A democracia é o direito do voto das pessoas, onde elas escolhem os governantes. E como que elas escolhem esses governantes? O governante assina alguma coisa dizendo que se ele não cumprir determinada promessa ele vai ser punido, se ele não cumprir algumas regras ele vai ser punido? No Brasil a gente tem alguma coisa semelhante, se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. E tem gente que vem ser contra isso. Quando o governante ele rompe esses deveres que o governante deveria cumprir, tem gente que ainda acha que é golpe se ele for preso. Então, é isso que produz a democracia. Como que você conquista o voto de uma maioria? O jeito mais fácil, o jeito mais difícil de conseguir a maioria. Você passar uma vida inteira fazendo coisas eficientes, produzindo coisas, e depois as pessoas vão ver que aquele seu ideal pode ser diferente. Um dia você vai poder ser eleito e vai poder provar que aquilo ali realmente difere do que foi feito antes. Parecido com o da Argentina, por exemplo. O Macri, em 4 meses, já anunciou o apagamento da moratória. Saiu da moratória.
A moratória que está há 14 anos de governo socialista. Então ele foi eleito com essa promessa e ele cumpriu em 4 meses. Agora, se você trazer essa realidade aqui para o Brasil, o governante ele se elege dizendo que tudo que ele vai fazer é o candidato adversário que faz, todas as consequências dos atos do adversário vai ser o que vai ser causado e foi o que foi causado por ele mesmo, e você se elege dizendo que tem uma solução mágica, que o dinheiro cai em árvore, que tem potes de ouro atrás do arco-íris, que os unicórnios são cor-de-rosas e felizes, e que todo mundo vai poder viver em paz, a segurança pública vai simplesmente acabar, todo mundo vai dar as mãos e cantar Give the Peace a Chance, e vai ficar tudo bem, entendeu? Os traficantes vão largar, vão sair do morro, entendeu? Não vai ter mais tráfico, não vai ter mais nada disso. Vai ser lindo e maravilhoso. Quem você acha que vai ser eleito? O cara que diz que vai ter um mundo maravilhoso e que ele sabe como? Ou o cara que fala nós vamos entrar numa grave crise e nós vamos precisar tomar medidas enérgicas para conter essa crise? Quem você acha que vai ser eleito? Isso que é democracia. Democracia é um sistema feito para o mentiroso vencer. Sempre onde existe democracia, o mais mentiroso vence. E quem paga o pato é a população. Então qual é o poder do povo, do democratos? O poder do povo é de eleger aquele com que ele vai se fuder. O poder do povo é aquele de eleger aquele que vai fuder com o povo. Isso é que é democracia. Você entendeu agora? Tá certo. Essa foi a dica de hoje. Toma que é de graça.